Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 772 do STJ. Antes de começar, aquele convite de sempre, não deixe de se inscrever no nosso canal, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações. Nos segue no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E é lá também que você vai ficar sabendo do lançamento do nosso novo curso, Mapa do Aprovado, que vai te dar um mapa da tua aprovação com técnicas de estudo que vão mudar a tua forma de estudar, vão te dar dinamicidade e vão te dar foco, organização e estratégia. Então, aquilo que você precisa. Então, nos segue no Instagram para ser o primeiro a ficar sabendo e aproveitar uma super oferta de lançamento. Acesse nosso site legislaçãointegrada.com.br, lá você vai conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais de legislação e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura, o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. E o primeiro julgado de hoje é um recurso repetitivo, e o destaque foi inserido no Código Tributário Nacional e ficou da seguinte forma: em adequação da jurisprudência do STJ ao que foi julgado pelo STF no tema 962 da repercussão geral, modifica-se a tese referente ao tema 505 do STJ para afastar a incidência de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido sobre a taxa Selic, quando aplicado a repetição de indébito tributário, preservando-se a tese referente ao tema 504 do STJ e as demais teses aprovadas no tema 878 do STJ, reconhecendo a modulação dos efeitos estabelecidos no embargo de declaração no RE 1.063.187 de Santa Catarina pelo STF. Vamos lá, né, gente? Vamos aqui entender o que foi decidido. Então, vamos lá. O STJ fixou anteriormente a tese repetitiva tema 505 e o texto dessa tese era da seguinte forma: quanto aos juros incidentes na repetição de indébito tributário, e não obstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa. Então, a tese, a princípio, ficou dessa forma. Só que acontece que o STF decidiu de forma diferente, inclusive com tese vinculante também. Foi a tese de repercussão geral, tema 962. É inconstitucional a incidência do imposto de renda pessoa jurídica e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Então veja só, um indivíduo recebeu de volta algum valor que ele pagou de tributo a mais. Quando ele recebeu de volta, ele recebeu esse valor atualizado pela Selic. E essa Selic vai representar o quê? Vai representar tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios. E aí, em cima dessa atualização, né, desse valor a mais decorrente da Selic, vai pagar IRPJ e CSLL? STF entendeu que não. E aí foi necessário que o STJ readequasse essa tese repetitiva, o tema 505, que agora tem o seguinte texto: os juros Selic incidentes na repetição do indébito tributário se encontram fora da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, havendo que ser observada a modulação prevista no tema 962 da repercussão geral do STF. Como é que ficou essa questão da modulação? Em síntese, ficou assim, ó. A Fazenda Nacional, ela não vai mais poder cobrar o imposto de renda e a CSLL incidente sobre o juro Selic na repetição de débito tributário, então daqui para frente não pode cobrar. Quem não pagou não vai mais precisar pagar, né? Não pagou também para trás, não vai mais precisar pagar e não vai mais poder ser cobrado. Quem já pagou e tem novas ações ajuizadas depois de 17 de 9 de 2021, que foi a data da tese, não vai mais poder receber.
então não tem mais como ajuizar. E quem já tinha ajuizado antes de fixar a tese, aí essa pessoa, se já pagou, tem direito a receber de volta. Então teve essa modulação de efeito. Em resumo, a fazenda não pode mais cobrar daqui para frente, quem não pagou não paga mais, quem já tinha ação recebe de volta e quem ajuizou a ação depois da fixação da tese, aí perdeu, já não vai mais ser beneficiado. E aí, outro ponto importante é que outras teses repetitivas do STJ se mantiveram rígidas. Então, o tema repetitivo 504 continuou rígido. Essa tese diz que os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social sobre lucro líquido. Então, basicamente, juros incidentes na devolução do depósito judicial, esse daí tem natureza remuneratória. E aí, como tem natureza remuneratória, sofre tributação de imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido. Então, aqui temos uma diferenciação desses juros. Primeiro, aquele decorrente de devolução de depósito judicial e, de outro lado, aquele decorrente de repetição de débito tributário. E aí a tese repetitiva, tema 878, também permanece rígida e também traz alguns pontos, também traz algumas outras situações. Vamos lá. 1. Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a incidência do imposto de renda. Então, regra geral, mesmo sendo juros de mora, vai incidir imposto de renda porque tem natureza de lucros cessantes. 2. Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do imposto de renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes. Então, juros de mora decorrente de atraso de verba alimentar é dano emergente e, como dano emergente, e como tal, não vai incidir imposto de renda. 3. Escapam à regra geral da incidência de imposto de renda sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do imposto de renda. Então, se até o principal não está sujeito à incidência de imposto de renda, quem dirá os juros de mora? Próximo julgado do dia, inserido na Lei 8.212 de 91, Lei das Normas Gerais sobre a Seguridade Social, e é uma tese repetitiva, tema 1164, que ficou da seguinte forma: incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre auxílio alimentação pago em pecúnia. Qual é essa contribuição social? Está lá no artigo 22, inciso 1. A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social prevista no disposto do artigo 23 é de, inciso 1, 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, e aí segue o dispositivo, que é bem grande. E aí vem a pergunta, é o valor da remuneração, né? A base de cálculo é 20% em cima dessa base de cálculo que o empregador precisa pagar. Mas nessa base de cálculo entra o auxílio alimentação, então o auxílio alimentação vai ser considerado remuneração para efeitos de incidência da contribuição da empresa? E aí existe uma diferenciação. Se esse auxílio alimentação for pago em dinheiro, então sim, vai incidir a contribuição para custeio da Previdência Social. Quando é que não vai incidir? Quando não for pago em dinheiro. Por que quando for pago em dinheiro incide? Porque, inclusive, tem um tema de repercussão geral, é o tema 20 do STF. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre os ganhos habituais do empregado, que é anteriores ou posteriores à emenda constitucional número 20. Então, se trata ali de um ganho habitual. Essa verba, ela por ser em pecúnia, por ser em dinheiro, ela acaba incidindo, acaba sendo parte da remuneração, melhor dizendo, então incide aí perfeitamente a contribuição. Porque acaba que tem aqui os dois requisitos, quais são a habitualidade e caráter salarial, os dois estão presentes. Mas quando que não incide? Quando não é dado em dinheiro, E aí precisa entregar uma cesta básica, por exemplo, professor, precisa entregar o alimento, a quentinha? Não. Pode ser, por exemplo, aquele tal do ticket alimentação.
No caso lá do ticket alimentação, e aqui no finalzinho da decisão ele até traz que esses cartões pré-pagos que são restritos a determinados locais, onde são locais credenciados, como supermercados, restaurantes, padarias, e ele traz exemplos de marca, a Ticket, Alelo, VR, benefícios e etc. Esses daí não são considerados pecúnia. E como não são considerados pecúnia, então em relação a esses não haverá incidência da contribuição patronal. Próximo julgado do dia é da segunda sessão do STJ e foi inserido no Código Civil. Tem 2 destaques que ficaram da seguinte forma: é de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil. Segundo destaque, o termo acorda o prazo prescricional da pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que a confirma, pois esse é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, em que não mais será possível a reversão do arresto que revogou a decisão precária. Vamos lá, gente. Imaginem um caso concreto em que a Maria propôs uma ação contra uma fundação de previdência social, afirmando que ela tinha direito ao pagamento de uma complementação de sua aposentadoria. E aí a Maria obteve uma decisão liminar que determinou o pagamento dessa complementação. Mas ao fim da ação, o pedido foi julgado improcedente, a liminar foi cassada, e aí o que acontece? Maria fatalmente vai ter que devolver aquilo que recebeu a mais durante todo o período que a liminar ficou vigente. E aí vem a pergunta: qual é o termo inicial para requerer de volta esse valor? Termo inicial da prescrição, né? Para a Fundação de Previdência Social pedir de volta esse dinheiro. O termo inicial é o trânsito em julgado da ação. Então, só depois do trânsito em julgado que vai iniciar esse prazo prescricional. Que é de quanto? Gente, a STJ entendeu que é de 10 anos. Por quê? Porque na falta de um prazo específico fixado em lei, vai ser sempre de 10 anos, é o que diz o artigo 205 do Código Civil. E por que não há aqui um prazo específico? Porque primeiro se entendeu que não é enriquecimento sem causa. Então, não sendo enriquecimento sem causa, não é possível aplicar o prazo prescricional de 3 anos. Segundo ponto, não se trata aqui de um pedido de reparação civil, porque se fosse reparação civil também era 3 anos. Mas aqui é um simples pedido de restituição. Então, sendo simples pedido de restituição, não existe na lei nenhuma previsão específica, nem no Código Civil, nem em nenhuma outra lei. Então, se aplica aqui esse prazo de 10 anos para a prescrição. Próximo julgado do dia é da terceira sessão do STJ e foi inserido no Código de Processo Penal. Destaque da seguinte forma: os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente podem ser reexaminados se evidenciado previamente o cabimento do pedido revisional. O que é a revisão criminal, gente? É uma ação que permite que uma decisão penal já transitada em julgado seja revisada por um tribunal competente para corrigir ali eventual erro, eventual falha, quando é que é possível, em situações bem específicas, né? Está lá no artigo 621 do Código de Processo Penal as hipóteses. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, ou quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Então, veja só, né? É uma hipótese aqui bem restritiva, são hipóteses bem restritivas, até porque você está falando aqui de derrubar o trânsito em julgado de uma ação para rever essa pena, para rever essa condenação e etc. Então, situações muito específicas. É aquela decisão que é contra o texto expresso da lei, é aquela decisão que é totalmente dissociada do que está nos autos, aquela que se funda em depoimento, exame ou documento
que é comprovadamente falso, ou então quando após a sentença você descobre uma nova prova que vai trazer a inocência do condenado, ou uma nova circunstância que vai permitir uma diminuição da pena. Então, são casos bem específicos. Só que nesse caso concreto específico, o indivíduo não demonstrou nenhuma dessas hipóteses. Ele simplesmente pediu que a pena base, na sua segunda fase da dosimetria, fosse reduzida, porque ele afirmou que no momento de aplicar a agravante da reincidência, essa aplicação foi desproporcional. Ele trouxe alguma prova nova, ele trouxe alguma circunstância nova? Não, ele não trouxe. Ele só alegou que houve uma aplicação desproporcional da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria. E aí, é possível reavaliar exclusivamente isso em uma revisão criminal? Não, né? Não, porque isso não é uma hipótese de cabimento da revisão criminal. Então, para que você consiga debater questões acerca de dosimetria da pena na revisão criminal, primeiro você tem que demonstrar o cabimento da revisão criminal naquele caso concreto. Se você não conseguiu nem fazer isso, você não tem como avançar em qualquer discussão. Próximo julgado do dia da primeira turma do STJ foi inserido na Lei 9985 de 2000, que é a lei que trata sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, destaque da seguinte forma: a transformação da área loteada por pousada no Parque Nacional de Jericoacoara se deu por desapropriação e gera o dever do Estado de indenizar a proprietária do imóvel. Gente, aqui um caso bem específico, né? Trata lá do Parque Nacional de Jericoacoara, que é uma área de preservação permanente e que, quando ela foi criada, foi necessário desapropriar algumas propriedades privadas, né? Loteamentos dentre eles. E aqui nesse caso concreto específico, foi um loteamento que foi desapropriado e que, naquela oportunidade, a administração pública não indenizou. E não indenizou sobre o argumento de que não havia uma desapropriação propriamente dita e que não haveria um esgotamento econômico daquele empreendimento, porque dentro da lei que criou essa área de preservação permanente, ainda seria possível a exploração econômica do loteamento, desde que na área do turismo ecológico. Então, ainda seria possível alguma atividade econômica com a utilização desse loteamento. A STJ não entendeu dessa forma, entendeu que, na verdade, a indenização seria sim devida, porque o que ocorreu ali naquela hipótese foi uma verdadeira desapropriação. Próximo julgado do dia da segunda turma da STJ foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: em respeito ao princípio da não surpresa, é vedado ao julgador decidir com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório no decorrer do processo. Gente, aqui esse julgado foi inserido no artigo 10, que é aquele artigo que diz que o juiz não pode decidir em grau de jurisdição algum com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ou seja, aqui existe a vedação da tese surpresa. E nesse caso concreto específico, havia uma discussão e só na sustentação oral, na segunda instância, é que foi alegada a tese de que uma determinada lei municipal acabou por fazer, ali naquele caso concreto, por ocasionar, melhor dizendo, naquele caso concreto, uma desapropriação direta do bem. E aí, com base nessa tese que foi levantada pela primeira vez, só na sustentação oral, no segundo grau de jurisdição, foi que o tribunal decidiu favoravelmente, sendo que em nenhum momento do processo essa tese foi debatida. Então não houve oportunidade, por exemplo, do poder público se manifestar acerca da existência ou não da desapropriação indireta em virtude dessa lei municipal. E aí, o julgamento é válido? Não, o julgamento não é válido porque acabou existindo aqui uma decisão surpresa com base em um argumento que não foi debatido, que não foi testado sobre
ao viés do contraditório e da ampla defesa. Próximo julgado do dia da terceira turma do STJ foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: é ônus do credor não admitido no inventário o ajuizamento da ação de conhecimento, não competindo ao juiz a conversão do pedido de habilitação de crédito em ação de cobrança, em substituição às partes. Então vamos lá. Como é que funciona aqui a habilitação do crédito no inventário? Gente, o juízo do inventário é um juízo universal, bem parecido com o que acontece lá na falência, por exemplo. É um juízo universal. Então, se um determinado indivíduo é credor do falecido, ele vai habilitar o crédito. E aí, a partir do momento que ele habilita o crédito, duas situações podem acontecer. A primeira é aquela situação em que as partes concordam, melhor dizendo, os herdeiros concordam com o pedido, e aí esse crédito é habilitado normalmente, e aí dentro do inventário vai haver a reserva de bens, dinheiros, etc., o suficientes para o pagamento, né, naquele momento em que for devido. Mas aí é necessário, de fato, que haja uma concordância em relação a esse crédito. Já se houver uma impugnação de algum dos herdeiros, aí a situação é totalmente diferente, porque não é o juízo da sucessão que vai decidir sobre questões relacionadas a isso. Vai ser necessário buscar as vias ordinárias. Então, por exemplo, o indivíduo vai ter que entrar com ação monitória, vai ter que entrar com ação de cobrança, etc. E aí existe um ponto que é muito importante. O juiz, até de ofício mesmo, ele pode tomar algumas medidas com o objetivo de tutelar esse direito. Então, por exemplo, veio o pedido de habilitação, esse pedido foi impugnado. O juiz ele pode, até de ofício, determinar que parte do patrimônio fique congelada, por exemplo, com o objetivo de posteriormente solver esse crédito. Ok, ele pode fazer isso. Mas no caso concreto, o juiz foi além. Ele simplesmente determinou que esse pedido de habilitação de crédito fosse convertido em uma ação de cobrança. E aí, isso é possível? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, isso não é possível. Isso aí viola o próprio princípio da inércia. O judiciário tem que esperar que a parte haja. E, gente, tem até uma previsão legal lá no artigo 668, inciso 1, de que a ação tem que ser proposta num prazo de 30 dias, especialmente quando houver alguma tutela provisória ou algo do tipo. Então, imagina, por exemplo, que o juiz, de ofício mesmo, ou a pedido da parte que tentou habilitar o crédito, determinou que determinado patrimônio ficasse congelado com o objetivo de futuramente solver essa dívida. Essa ação de cobrança respectiva vai ter que ser proposta em 30 dias, porque se não for, aí essa tutela que foi deferida pelo juiz, ela deixará de ter valor. Está na lei, artigo 668, inciso 1. Mas o juiz não pode, simplesmente de ofício, converter a habilitação em ação de cobrança, de forma alguma. Essa iniciativa tem que ser do credor. O próximo julgado do dia da quarta turma do STJ foi inserido no Código Civil e é um destaque muito importante porque causou uma certa confusão, muita gente entendeu um pouco errado o que aconteceu e o destaque ficou da seguinte forma: os efeitos da modificação do regime da separação total para o da comunhão universal de bens na constância do casamento retroagem à data do matrimônio, ou seja, uma eficácia ex tunc. Vamos lá, primeiro ponto. É possível a modificação do regime de bens na constância do casamento? É possível. Está lá no 1639, parágrafo 2º do Código Civil. É admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Ou seja, é possível, mas tem que ser por meio de ação judicial conjunta e tem que demonstrar de uma forma clara quais são as razões e tem-se que demonstrar, acima de tudo, que não vai se utilizar essa modificação do regime de bens
para fraudar credores, por exemplo, ou fraudar direitos de terceiros. Então, sim, perfeitamente possível essa modificação do regime de bens, mas com essas ressalvas. Certo, o casal resolveu, já na constância do casamento, modificar o regime de bens. Qual é a eficácia dessa modificação em regra? Eficácia ex nunc, eficácia daqui para frente. Existem decisões da quarta turma do STJ, inclusive nesse sentido. Mas, professor, o STJ não mudou a posição, inclusive a quarta turma, porque eu vi em vários Instagrams de concurso, eu vi em vários lugares que o STJ mudou de posição, não foi não? Não, gente. Não teve mudança de posição. O que acontece? O que acontece é que nesse caso específico, o regime foi modificado para a comunhão universal de bens. E, gente, na comunhão universal de bens, todos os bens do indivíduo se comunicam, tendo eles sido adquiridos antes ou durante o casamento, não importa, é universal. Então, se o novo regime é o da comunhão universal de bens, não faz nem muito sentido você falar se retroage, se não retroage, porque todos os bens dali para frente vão ser comuns. E é por isso que o STJ disse que, olha, no caso da modificação do regime para o da comunhão universal, na constância do casamento, essa modificação retroage à data do matrimônio, então tem eficácia ex nunc. Por quê? Porque na comunhão universal de bens, todos os bens se comunicam, independentemente da época que eles foram adquiridos. Então, não há uma superação de entendimento na quarta turma. Há aquelas decisões anteriores que afirmam que, em regra, a eficácia ex nunc continuam valendo, inclusive isso ficou textualmente consignado aqui na decisão, mas, nesse caso concreto específico, haverá sim uma retroatividade, até porque na comunhão universal de bens, todos os bens se comunicam independentemente da época em que foram adquiridos. Próximo julgado do dia da quinta turma do STJ foi inserido no Código de Processo Penal e o destaque ficou da seguinte forma: nos casos em que houver a modificação do quadro fático jurídico e ainda em situações em que houver a desclassificação do delito por emendácio ou mutácio libelli, uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos para o acordo de não persecução penal, torna-se cabível o instituto negocial. Então vamos lá, gente. Acordo de não persecução penal está previsto lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Foi a inovação do tal do pacote anticrime, mal apelidado pacote anticrime, e ele é cabível quando não é o caso de arquivamento e o investigado confessou de forma formal e circunstanciada a prática da infração penal. Quanto a isso, especialmente quem estuda para a Defensoria Pública, lembrar de sempre fazer uma crítica, alegar a inconstitucionalidade dessa previsão e etc. Vamos lá, então tem que ter a confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal, o crime tem que ter sido sem violência ou grave ameaça, a pena mínima deve ser inferior a 4 anos e o acordo deve ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E aí, quando se faz esse acordo, aqui tem um poderá, não é poderá o Ministério Público oferecer, propor acordo de não persecução penal, e aí haverão condições cumulativas ou alternativas. O artigo 28A prevê todas essas condições. Em que momento deve ser oferecido esse acordo de não persecução penal? Antes de oferecer a denúncia. Então, antes de oferecer a denúncia, o promotor de justiça primeiro oferece o acordo de não persecução penal quando for o caso. Só que nesse caso concreto, o indivíduo ele estava sendo denunciado por 7 crimes de falsidade ideológica em concurso material. Então, 7 crimes de falsidade ideológica em concurso material, a pena mínima era superior a 4 anos, em razão desse concurso material de crimes, e se entendeu então que não era possível oferecer a ANPP. Acontece que, posteriormente, já no decorrer da ação, se entendeu que não havia um concurso material, mas sim uma continuidade delitiva. Então, ao invés de somar as penas como seria em um concurso material,
só haveria aqui uma exasperação da pena. E aí, a partir desse momento, acabou se verificando que havia o requisito objetivo da pena mínima inferior a 4 anos, previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. Só que não foi antes do recebimento da denúncia, foi lá na frente. Lá na frente, já no decorrer do processo, se percebeu essas circunstâncias, se percebeu que, na verdade, não existia um concurso material, mas uma continuidade delitiva. E aí vem a pergunta: nessa altura da vida, nessa altura do processo, faz sentido ainda o oferecimento da ANPP? A STJ entendeu que sim. E trouxe aqui uma tese bem ampla no sentido de que, quando houver uma modificação do quadro fático jurídico, e aí tanto faz o motivo, pode ser desclassificação do delito, emendácio libelli, mutácio libelli, etc. Qualquer circunstância em que no decorrer do processo se verificou que agora o requisito objetivo para o oferecimento da ANPP está presente, ainda que lá no passado, lá no oferecimento da denúncia, isso não foi vislumbrado pelo promotor de justiça, mas havendo uma modificação posterior do quadro fático jurídico, é sim possível e necessário o oferecimento do acordo de não persecução penal, desde que, é claro, se verifique que todos os requisitos estão presentes. Agora, gente, um ponto que é muito importante, né? Se os requisitos objetivos estão presentes, o promotor tem a obrigação de, pelo menos, informar por que ele não está oferecendo. Então, ele tem que, pelo menos, dizer, olha, está presente a pena mínima, houve aqui a confissão formal, houve aqui a prática de um crime sem violência ou grave ameaça, mas eu não vou oferecer porque não é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ok, mas ele tem que fundamentar. Ele não pode simplesmente ignorar, ele precisa fundamentar. E aqui eu só vou trazer mais um ponto, porque é muito, muito importante. O último detalhe aqui não tem muito a ver com o julgado, mas sempre que eu falo de ANPP, é muito importante trazer isso, porque é fundamental. A questão da confissão formal e circunstanciada. Até hoje o STF não entendeu pela inconstitucionalidade dessa exigência, ok? Mas os tribunais superiores já entenderam que a simples ausência dessa confissão na investigação, no inquérito, não é suficiente para a ausência da proposta do acordo de não persecução penal. Por que não é suficiente? Porque a qualquer momento o indivíduo pode confessar. Então, a simples ausência de confissão não é suficiente para que não seja ofertado esse acordo de não persecução penal. Oferta-se. Só que a feitura final desse acordo vai estar condicionada à confissão. Ok, eu acho que isso é inconstitucional, eu acho que isso ainda vai chegar ao STF e em algum momento vai se reconhecer a inconstitucionalidade disso, ok? Mas mesmo enquanto isso, já existe essa posição de que é necessário ofertar o acordo. Para fechar o acordo, precisa da confissão. Mas para ofertar, não. Para ofertar, precisa ofertar antes. E aí, dá-se a esse indivíduo, normalmente ainda o investigado, né, ainda não é um réu nesse momento, via de regra, dá-se a ele a oportunidade de confessar. O último julgado do dia é da 6ª turma do STJ e foi inserido no Código Penal o destaque da seguinte forma: o delito de registro não autorizado da intimidade sexual, artigo 216b do Código Penal, possui natureza de ação penal pública incondicionada. Que delito é esse? Está lá no artigo 216b, é uma inovação razoavelmente recente, eu acho que foi a lei, está aqui, 13.772 de 2018, e ela criou um novo capítulo no Código Penal, é o capítulo 1A, que trata da exposição da intimidade sexual, e lá está esse crime, registro não autorizado da intimidade sexual. Vamos lá, artigo 216b. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Tem aqui uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. É uma pena bem branda, né? Bem branda. Parágrafo único.
Na mesma pena incorre quem realiza montagem ou fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Então, mesmo aquela pessoa que faz ali uma montagem de uma fotografia, de um vídeo, áudio, enfim, qualquer meio, inserindo outra pessoa em uma cena de caráter libidinoso, sexual, também comete igualmente esse crime. Qual é o debate aqui? O debate aqui, antigamente, os crimes contra a dignidade sexual em geral eram de ação penal pública condicionada à representação. Mas lá em 2018, veio a Lei 13.718 e ela alterou a ação penal desses crimes, que passaram a ser de ação penal pública incondicionada. Isso se deu através de uma alteração do artigo 225 do Código Penal, que disse que os capítulos 1 e 2 do título que trata sobre crimes sexuais, os crimes ali previstos nesses capítulos 1 e 2 seriam agora de ação penal pública incondicionada. Acontece que pouco depois veio a Lei 13.772 e trouxe esse crime de exposição da intimidade sexual no capítulo 1A, criou um novo capítulo. E não houve alteração lá do artigo 225 para também incluir esse capítulo 1A. E aí o que a defesa disse? A defesa disse, olha, não consta o capítulo 1A lá no artigo 225, então, por conta disso, esse crime que está nesse novo capítulo criado, ele deve ser de ação penal pública condicionada à representação e não de ação penal pública incondicionada. E aí, faz sentido a tese? Não, a tese não faz sentido. Por quê? Porque a regra, gente, é ação penal pública incondicionada. Se não existir um dispositivo na lei que diga que aquele crime é de ação penal pública condicionada, de ação penal privada, etc., esse crime será de quê? De ação penal pública incondicionada. Então, excelente. Crime de ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque o silêncio aqui da lei não faz com que ele passe a ser de ação penal condicionada, mas sim, ele entra na regra, que é a ação penal pública incondicionada, ok? Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a vocês que ouviram até o final. Fica aquele convite de sempre, acesse legislaçãointegrada.com.br, vem fazer parte do Clube da Lei, nosso clube de membros, que vai te dar acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura. E segue também a gente nas redes sociais para ser o primeiro a ficar sabendo sobre o mapa do aprovado, esse curso fantástico que vai te ajudar agora em todas as etapas do teu estudo e que eu tenho certeza que nós temos muito a contribuir. Por hoje é isso, eu aguardo você no nosso próximo podcast. Até lá!